Janela do Céu. Estamos de volta conversando com o nosso irmão Paulo de Farroupilha, que compartilhava conosco um pouco das suas experiências, como é que ele veio para o Senhor, aqueles momentos de dificuldade onde Deus se provou fiel, né, resolvendo e trazendo a solução para todos os problemas e circunstâncias que o nosso irmão vivia naquele momento. E agora eu gostaria de perguntar como é que foi esse crescimento espiritual, né? Porque nós chegamos no Senhor, Deus resolve toda a parte da cura interior, íntima, nossos problemas, mas Deus, além disso, Ele quer fazer muito mais, né? Porque diz na palavra que não fomos nós que escolhemos o Senhor, diz lá em João 15:16, mas foi o Senhor que nos escolheu para que nós venhamos dar fruto, né? E eu gostaria então que o irmão compartilhasse um pouco, né, agora também como missionário, presbítero, né, na igreja em Farroupilha. Amém. Então, só ficou uma pergunta ainda no primeiro bloco, na questão do batismo. E foi interessante que na época da igreja, que a igreja estava, como disse um irmão um dia, é um dos dinossauros da igreja. E glória a Deus, por isso que Deus sempre me sustentou. E mesmo debaixo de todas as dificuldades, de todos os percalços que a igreja passou, se teve uma coisa que nunca brotou na minha mente, foi dizer, eu vou sair da igreja, vou dar um tempo para a igreja, não gosto desse, não gosto daquele, não. Isso aí nunca, sempre Deus trabalhou, é eu que estou no comando. Então fica firme que as coisas vão se endireitar. E do batismo, como ninguém sabia, assim, um dia o irmão Sérgio chegou assim, irmão, tu já é batizado? Eu digo, sim, é muito tempo. Mas tá, mas a primeira igreja, tu não disse que é a primeira igreja que tu vem, igreja cristã? Eu digo, sim. Mas então como tu disse que tu é batizado? Eu digo, sim, mas eu era pequenininho quando meus pais... Não, irmão, tu não foi batizado. Aquilo ali não é batismo. Na época eu acho que nem ele sabia também, não tinha revelação do que era o batismo, que também não me explicou muita coisa. Só me disse, ó, tu precisa mergulhar na água ali, e isso é o batismo. Eu digo, tá, então como é que se faz? Não, olha, tal dia tem batismo lá, assim, vai ter uma pessoa, vai lá. Eu digo, então tu vai lá. Eu digo, vou sim. Eu digo, já não tem mais saída mesmo, eu tô com a corda no pescoço, se tirar o banquinho eu morro enforcado, tudo que me disser eu vou fazer. E fui para o batismo, e cheguei lá todo mundo, e na época é bom até frisar que eu tinha muito complexo de inferioridade, eu era muito, quem me vê hoje eu falando diz, não é tu. Porque eu não estaria aqui falando de jeito, maneira, eu não falaria em público. E então na hora do batismo, eu fui lá até porque eu conhecia academia, que eu fazia natação, que eu fui pentatleta e conhecia todos os caminhos da academia lá. Aí fui, troquei a minha roupa, tudo. Aí o irmão que estava ia efetuar o batismo ali, todo mundo ficou em filinha indiana, um atrás do outro, acho que tinha uns 10 ali. E ele entrou na água ali, ele disse, quem é o primeiro, pode ficar à vontade de descer, e ninguém queria ir. E eles, não, mas fique à vontade, a água está bem morninha, ninguém queria. E eu era o último da fila. O que eu fiz? Eu já me atirei de biquinho lá detrás de onde eu estava, porque ali era a minha praia mesmo, onde eu nadava. Até o irmão disse assim, deu um sorrisinho meio amarelo, assim, meio... Esse é carnal mesmo. Mas ele ficou na sabedoria de Deus ali e disse, o irmão está bem empolgado para se batizar. Eu digo, que empolgado, para mim o batismo naquela época era um mergulho, eu digo, já estou caindo aqui mesmo. E fui, tá, e ele falou, fez aquelas palavras de Deus ali, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, pronto. Mas o que me marcou foi quando eu subi a escadinha da piscina, tinha outra pessoa que estava auxiliando ele, ela me disse assim, me enfiou o dedo quase na cara, assim, dedo em riste, e disse, olha, tu crê que a partir de hoje a tua vida nunca mais vai ser a mesma? Eu digo, recebo, já estou num desespero, digo, vou receber. E realmente foi tremendo, porque a partir daquele dia, desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque a coisa já estava ruim, piorou mais ainda. Mas não piorou
no sentido que muitos falam, quando eu estava lá no mundo, minha vida era assim, depois que eu vim para a igreja piorou. Não. É que Deus começou a fazer uma obra de limpeza interior, como tu falou, da cura interior. Ali começou Deus a efetuar a limpeza, a purificação interior, e naturalmente para o velho homem aquilo foi um caos, porque já estava morrendo, parece que piorou mais. Só que ao mesmo tempo havia uma paz interior. E isso que foi tremendo, assim, porque mesmo que parece que as coisas pioraram mais, mas interiormente, aquilo que eu nunca experienciei em toda a minha vida, eu comecei a ter experiência. Mesmo que meus olhos naturais ali contemplavam só desgraça, só dificuldade, mas ali as coisas começaram a se abrir, começaram a fluir naturalmente. E o que aconteceu? Tinha estudo bíblico, eu lembro uma época, a igreja tinha uma meia dúzia de membros, e já a igreja começou com estudo bíblico 8 da manhã e 1h30. Aí, 8 meses de igreja, eu estava, por sinal, essa cidade abençoada, Farroupilha, eu estava em Farroupilha, fazendo um trabalho militar. Na época, recém tinha lançado o tal do celular, que era um tijolão maior que essa minha Bíblia, e o comandante ligou, isso num sábado, só retorna para a cachoeira porque segunda-feira tu está na rua. Tu não vai permanecer mais no exército. Bom, caiu o chão, né? Que eu pensei agora que a minha vida está se equilibrando, a minha casa, o casamento, a doença, tudo foi curado, agora que a coisa... Aí, no primeiro momento, eu desci louco da vida, né? E na época também motorista, e então aqueles caminhão do exército que é uma benção, né? Tu sabe, daqui a pouco você não vai descer um despenhadeiro. Eu não sei como é que eu cheguei em Cachoeira, mas eu sei que cheguei lá pronto para qualquer coisa. Se eu encontrasse comandante, e o motorista na época andava sempre com pistola, armado, tudo, porque é lei militar. E hoje eu não sei, porque faz muitos anos que eu sei, mas na época cada um recebia somente 5 munição. Quem olha diz que ali está armado, está carregado, mas é 5 munição só, não se iluda. Mas como eu tinha muito acesso, eu era veterano já, eu tinha as minhas munições. E numa pistola militar ela comporta 16 cartuchos. E eu carregava sempre os 16, que na realidade é 15, mas eu usava 16 porque qualquer emergência eu só saía puxando o dedo, não preciso fazer todo o processo de carregar, nada, ela já estava sempre pronta. A maldade, por isso que a Bíblia diz, a maldade está no coração do homem. E eu estava sempre pensando mal, então eu estava sempre com ela pronta, qualquer coisa eu já saía atirando. E na minha cabeça eu tinha, se eu encontrar esse comandante que está me mandando embora, eu vou descarregar as 16 na cabeça dele para ele nunca mais brincar com uma pessoa séria. Porque sempre quando uma pessoa ia sair do exército, 2 meses antes eles diziam, olha, tu não vai conseguir estabilizar, tu já começa a procurar emprego, porque daqui a 2 meses tu vai ficar sem emprego, tu tem família, então sempre era avisado. E para mim não, foi no sábado e segunda eu estava na rua. Então bateu um desespero, mas ali Deus estava provando. E tanto é que na segunda-feira, quando eu ia sair, uma pessoa que não era cristã, ela disse assim, não te preocupa, se hoje está fechando uma porta aqui, Deus tem 2 abertas para ti ali na rua. E eu guardei aquilo ali, fiquei com aquilo no coração, e de fato, ali as coisas começaram a andar. Primeiro passo que eu comecei a ver Deus trabalhando no interior, porque o mesmo comandante que eu tinha, eu fechei a porta, eu queria bater nele, eu tranquei para ele não chamar, pedir socorro, ele tremia que nem vara verde, que ele era pequenininho, eu um brutamonte, 1,80 m, na época metido atleta, todo fortão, e ele tremia assim, como eu imaginava assim, agora ele vai me matar, e eu tranquei a porta e tirei a chave, ficou só eu e ele. E eu ofendi ele com palavras assim, na época eu só lembro que escapou a esposa dele e a mãe dele. O resto eu emparelhei tudo, assim, para ver, porque na realidade tinha assim, um ditado assim que dizia, se um superior, ele bater em ti primeiro, tu pode bater nele. Então eu não queria bater nele primeiro, eu queria ofender ele bastante para ele me agredir primeiro, para mim depois eu descontar toda a ira, a fúria que eu estava com ele, de ter me feito aquela proeza. E ele tremia assim, eu olhava as mãos dele assim, tremia que nem um vento. Hoje a gente está aqui nesse vento, tremia assim, e ele não conseguia falar nada, e eu dizia palavras assim
impronunciáveis, para ver se ele pulava, se ele me dava um tapa, se ele dizia alguma coisa para me ter um motivo. E aquilo ali não teve jeito, assim. Aí depois que eu ofendi tudo, aí eu abri a porta, saí de costas, olhando para ele, e ele não falou nada. Isso na segunda-feira. Aí na quarta-feira eu já estava com toda a minha papelada pronta para sair e encontrei ele de novo. Aí ele quis fugir, eu peguei ele de jeito, aí ele disse, agora eu estou morto. Mas eu disse, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu falei um monte de besteira, eu estava realmente irado, não quis dizer endemoniado, mas hoje a gente tem essa realidade. Eu estava muito irado porque me deixaram sem chão, com família, não me avisaram, mas eu quero te pedir perdão e retiro todas as palavras que eu pronunciei para ti. E quero que tu me perdoe para eu poder sair daqui de dentro em paz e segurança. Virou um sorriso, me abraçou, tudo. E ele disse, não te preocupa, tem coisa muito melhor para ti lá fora. E ele não era cristão também. E aquilo ali Deus começou a fazer realmente a obra dele na nossa vida. E começou a abrir as portas. Tanto é que eu saí em 98 e me dediquei integral. Então, como eu saí do exército, eu trabalhava autônomo, que nem eu trabalho hoje. Hoje tem empresa de instalação de climatizador de área split, então eu trabalho com elétricas também. Mas na época não tinha empresa, mas eu fazia trabalhos autônomos. Mas então eu me mandava. Então, como tinha estudo 8 da manhã, lá estava eu no estudo bíblico. Eu queria conhecer esse Deus porque eu queria me conhecer. Tinha estudo bíblico 1h30, lá estava eu também. E muitas vezes era só o irmão Sérgio ministrando para mim, era quase uma terapia, era uma festa, só nós dois. E esses banners que tem hoje, ele se dispensava tempo, ele escrevia no quadro, ele desenhava tudo. E esses dias eu estava vendo nos meus manuscritos antigos, eu tenho até hoje, coisa de 98, 99, que ele escrevia no quadro, às vezes só para mim. E eu estava ali, eu copiava, anotava tudo, coisa que tem em banner hoje, que muitos não sabem, foi ministrado em estudo bíblico. E eu tenho, escrito ali nos meus caderninhos, tudo. E ali a gente ficava, e teve uma época que teve estudo bíblico às 18h30 também. Embora a igreja tinha uma meia dúzia, mas tinha estudo bíblico. Lá estava eu e o irmão Sérgio também, ele ministrando para mim também, eu digo amém. Então ali comecei a ver a mão de Deus. Comecei a conhecer Deus e por conseguinte eu também comecei a me conhecer porque Deus começou a me iluminar. E ali começou a mostrar o quê? Uma das coisas fundamentais, que inclusive agora há pouco já estava sendo falado ali no encontro, antes de eu vir para cá, na questão do perdão. Porque eu não perdoava ninguém. Se a pessoa olhou atravessada para mim, era o que bastava, já estava feito um bosque de amargura, não era nem raiz, e estava arriscada. Então ali eu comecei a ver que Deus começou a me mostrar o que havia no meu interior. Porque Deus usava a situação externa para me mostrar o interno. E ali eu fui indo, e ali Deus disse, olha, perdoa porque eu quero abrir muito mais as portas para ti. E aí eu fui protelando, até que chegou um dia eu digo, não, ou eu vivo a palavra de Deus, ou eu volto para o mundão fazer as mesmas porcarias que eu fazia antes. E ali tomei uma decisão, foi dura, porque para derrubar o orgulho não foi fácil, mas tomei a decisão e ali Deus começou a honrar. 2001 a gente saiu para a obra, estamos aí até hoje. Não que muitos dizem, agora é um mar de rosas, não, é tudo com esforço. Mas quando a gente se dispõe a ser usado por Deus, Deus vai endireitando todo dia. Todo dia Deus tem uma surpresa para a gente. E embora os nossos olhos naturais, eles olham assim, parece que é desagradável. Mas aquilo ali, lá na frente, vai redundar em vitória, em bênção, porque Deus, ele não mente. Eu sempre gravo uma palavra que foi uma das primeiras que eu ouvi, que está no livro de Números, que diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele promete, ele cumpre. Amém. Então, firme-se naquele que é poderoso para cumprir todas as coisas. Vamos nos fortalecer dia após dia na fé no Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele pode trazer a cura, a restauração para o nosso coração, né? E também que venhamos dar muitos frutos para Deus, né? Venhamos estar
aí nos negando para fazer a sua obra, nos fortalecendo no Senhor. Então nós ficamos por aqui, que Deus possa estar abençoando a tua vida, irmão, lá na obra em Farroupilha, que em nome de Jesus Deus prospere, né, naquela obra. Então nós ficamos por aqui, até a nossa próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.